No final do século XIX, a cidade de Londres era a maior do mundo. Uma metrópole em expansão em um caldeirão de comércio, finanças e pessoas. Mas no outono de 1888, uma história terrível surgiu no extremo leste da capital. Uma história tão terrível que chocou o mundo inteiro. Uma após a outra, mulheres carentes do extremo leste foram vítimas de um assassino cruel conhecido como Jack, o Estripador. Apesar de uma extensa caça ao homem e de alguns perigos, o Estripador nunca foi pego. Em vez disso, os assassinatos tiveram um fim abrupto e deixaram para trás um dos maiores mistérios dos anais do crime. No extremo leste de Londres, há um distrito conhecido como Whitechapel. No final do século XIX, Whitechapel era conhecida por suas favelas superlotadas, onde muitos dos pobres e desempregados da capital se refugiavam. Dia e noite, um exército de policiais patrulhava constantemente essa rede labiríntica de ruas, tribunais e becos mal iluminados. Um desses lugares era uma passagem estreita conhecida como George Yard. Perto da entrada norte dessa passagem havia um complexo residencial conhecido como George Yard Buildings. Era a manhã de 7 de agosto de 1888, quando o inquilino do andar de cima chamado John Reeves saiu para trabalhar. Ao chegar ao patamar do primeiro andar, Reeves encontrou o corpo de uma mulher, deitada de costas em uma poça de sangue. Horrorizado com a visão, ele desceu a rua abaixo em busca de ajuda. O policial Thomas Barrett foi o primeiro oficial a chegar ao local. Ele logo foi acompanhado pelo Dr. Timothy Killing, que conduzia um breve exame. A mulher foi esfaqueada 39 vezes, principalmente no tórax e abdômen. O Dr. Killing estimou que ela estava morta há cerca de 3 horas, colocando assim a hora da morte aproximadamente às 2h30 da manhã. A mulher provavelmente foi atacada onde foi encontrada, pois nenhum sangue foi encontrado além do patamar da escada. Mas isso era estranho, pois nenhum dos inquilinos desse prédio lotado havia ouvido um único pedido de socorro ou qualquer tipo de perturbação. Uma exceção foi Amy Hewitt, uma inquilina que afirmou ter ouvido um grito solitário de assassinato. Mas isso foi no início da noite de 6 de agosto, e o grito veio de fora do complexo. Hewitt explicou ainda: "O distrito por aqui é bastante violento e gritos de assassinato são frequentes, se não todas as noites." A vítima acabou sendo identificada como Martha Tabram, de 39 anos. Tabram era mãe de 2 filhos e havia se separado do marido muitos anos antes. Seu último endereço conhecido era George Street, número 19, uma pensão comum a menos de 300 metros do local de sua morte. Tabram ganhava vida com a prostituição, e uma de suas associadas era uma mulher chamada Mary Ann Connelly. Connelly testemunhou que, na noite de 6 de agosto, ela e Tabram saíram para beber com 2 soldados. Então, pouco antes da meia-noite, o grupo de 4 se separou. Connelly levou seu cliente para Angel Alley, enquanto Tabram guiou dela para o vizinho George Yard. Foi a última vez que ela viu Tabram viva. Quase 2 horas depois, o policial Barrett havia falado com um soldado que perambulava perto da entrada norte de George Yard. O soldado disse a Barrett que ele estava esperando por seu companheiro que havia partido com uma garota. Meia hora depois, presume-se que Tabram tenha morrido. Tanto Connelly quanto Barrett foram chamados para identificar os soldados. Mas todos os acusados poderiam fornecer um álibi. Um estava em casa com sua esposa, o outro em uma base militar, e o outro em uma parte completamente diferente da cidade. Isso foi suficiente para o inspetor Edmund Reid, principal investigador do caso, abandonar a linha de investigação. Connelly e Barrett, tendo ambos escolhido os homens errados, eles não poderiam ser confiáveis novamente, pois suas evidências seriam inúteis. Mesmo que o soldado fosse o responsável, ninguém poderia deduzir o motivo. As pessoas de Whitechapel podem estar acostumadas com o crime e a violência, mas a pura brutalidade desse ataque foi tão assustadora quanto confusa. O crime é um dos mais brutais que já ocorreram em alguns anos. Para uma pobre mulher indefesa ser ultrajada e esfaqueada de tal maneira é quase inacreditável. Essas foram as considerações finais proferidas no inquérito final realizado em 23 de agosto.
Apenas uma semana depois, as coisas iriam de mal a pior.